De volta com o Educador em Entrevista, daqui a pouquinho nós vamos falar com a gestora de carreira, a Madalena Feliciano, e destacando o seguinte, né, teremos um anúncio do governador João Dória, né, parece que vai haver também a priorização na vacina de professores e policiais. Estamos aguardando a confirmação dessa questão a respeito do plano de vacinação também aqui do estado de São Paulo, né, e as informações a respeito das demais idades. E aqui, já comigo, a Madalena Feliciano. Madalena, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Um prazer estar com vocês hoje. Prazer é nosso. Madalena, sempre, né, a gente tem visto aí a dificuldade dos jovens na definição de uma carreira, na definição do rumo da própria vida. E nesse ano de pandemia, especialmente nesse período longo, a gente viu que isso se tornou um pouquinho mais complicado e a própria saúde mental dos jovens se tornou ainda mais precária, né, com toda a pressão desse momento de incertezas. Perfeito. De fato, né, até a questão de estar dentro de casa, em isolamento, muitas vezes a presença contínua dos pais, os desentendimentos, os relacionamentos, as formas de ver o mundo, de pensar, isso tem abalado de fato a rotina de muitos jovens. E você coloca um outro item, né, que é essa questão do próprio isolamento, né, da convivência com a família. E a gente tem até um reflexo, não é, que eu acho que tem até a ver com a biologia também, aí, não só com a psicologia, né, que em determinada idade do jovem querer a sua independência, querer um pouquinho de distanciamento, e está um ano debaixo das asas, dentro de casa, com todos esses cuidados, sem esse espaço para esse respiro mesmo, né, para fazer essas ações que vão dar aos pouquinhos a independência. Isso prejudica esse processo e acaba comprometendo diretamente aí essa saúde mental. Até porque são dois mapas de mundos diferentes, né? Os pais com seu mapa de mundo, com a sua visão, que já não está sendo também tão simples, e os filhos, que foram podados das saídas, das visitas dos amigos, da participação aí em eventos. Então, os conflitos são diários, né? E assim, é muito tempo, né, Luciano? A gente está falando aí de praticamente um ano dentro de casa. Então, os pais também precisam ser um pouco mais flexíveis, dar mais atenção, ter uma comunicação mais clara. Eles querem autonomia, eles querem independência, mas é necessário ter disciplina e ter regras, né? E o jovem, muitas vezes eles querem feedbacks, mas eles querem feedbacks que sejam positivos. Quando você dá algum feedback de melhoria, alguma coisa que a gente precisa fazer em conjunto, aí você já frustra, né? E aí entra naquela questão da ansiedade, cai as notas na escola, quadros até depressivos, de estar isolado, ficar sozinho, e as redes sociais acabam contribuindo ou positivamente, quando a gente utiliza de uma forma positiva, ou até mesmo negativamente, né, Luciano, que é o que a gente vê aí todos os dias. Perfeito. E a gente percebeu algumas famílias tentando criar isso que você fala, né, que é uma rotina, não é? Vi jovens, inclusive, que na hora da aula à distância e online, inclusive colocavam o uniforme, né, para manter o hábito e aí a rotina. São ferramentas que ajudam um pouquinho nesse período, não é? Deve-se estabelecer, sim, uma rotina, um planejamento diário, a hora das paradas, o encontro, de repente, aí durante os almoços. Isso tudo é fundamental até para manter a saúde mental, né? Atividade física, um hobby dentro de casa, filmes, séries em conjunto com os pais. Então, quando a gente estabelece essa rotina, fica muito mais fácil para nós, como pais, e fica muito mais fácil para eles entenderem a dinâmica e o cenário desse momento, né, Luciano? Eu sou mãe, eu tenho 5 filhos, 4 moram comigo, né, em idades diferentes. Uns trabalhando, outros em aulas online, e todos querem sua atenção. Um quer ajuda no trabalho de casa, um quer ajuda
um problema de relacionamento com namorada, e a gente tem que estar muito predisposto, porque senão a gente também só se envolve nos nossos problemas, né? Porque a gente também está online, a gente também tem as nossas atividades diárias, e a gente é pressionado pelos resultados. Não tem como, as empresas também pressionam. É muito importante esse diálogo entre pais e filhos, né? Ou entre avós e até mesmo os educadores, né? Os profissionais da área de educação têm que estar muito atentos a tudo isso. Inclusive, né, a gente está atento muito às redes sociais, o que eles estão fazendo, né, com quem eles estão se conectando, o que eles estão falando. Existe um padrão na rede social que muitas vezes frustra o nosso jovem dentro de casa. O padrão da beleza, o padrão do sucesso, né, as roupas de marca, os melhores celulares. Então, tudo isso a gente tem que estar muito atento como pais, né, e ter uma comunicação de fato assertiva, clara, né, mas ser pai mais amigo, né? Sem dúvida. E um elemento que a gente viu é que assim, a gente já caminhava nessa vida mais virtual com o jovem, não é? A questão das redes sociais, que é muita aparência e pouca realidade, né? Enfim, isso já estava a passos largos. Com a pandemia, parece que a realidade deles virou essa, né? Não tem outro mundo a não ser esse do virtual. Então, compreender, né, que de fato o colega que está do outro lado, que parece que está curtindo a vida, também não está, também tem seus momentos ruins, né? Fazer essa compreensão de humanidade nesse período também é um processo fundamental. Na verdade, eu sempre brinco, né, Luciano? Esse pessoal nasce microchipado, né? Você vê crianças aí, eu sou avó, eu tenho a neta de 11 anos e eu tenho uma neta de 3. A de 11 anos me ajudou muito com as tecnologias, com os vídeos ao vivo, com as aulas online, com as palestras, com os treinamentos. A de 3 anos mexe melhor na internet do que alguns adultos que eu conheço, né? Então a gente tem que estar atento. A tecnologia é boa, é um momento que eu acredito que veio para ficar. Muitos escritórios, muitas aulas vão acabar sendo híbridas, né? Part-time em casa, part-time presencial, mas a gente tem que entender que é o mapa de mundo deles, eles nasceram assim, eles nasceram nesse momento. É muita informação, né, Luciano? E essas informações são num prazo muito curto de tempo, e nem tudo que a gente tem acesso à internet, de fato, é real, é verdadeiro, é legal. Existem algumas coisas que são extremamente perigosas, e a gente tem que estar muito atento, principalmente quem tem filhos até mais jovens, né? 10, 11, 12 anos, porque a adolescência, alguns são mais precoces, começam aos 9, 10 anos, mas tem adolescentes que vão até 20, 21. Mas entre 10, 12 anos, eles não têm muito a noção do que é certo, do que é errado, e eles acabam sendo muitas vezes manipulados por pessoas que estão do outro lado, escondendo sua verdadeira identidade, e aí que estão todos os nossos riscos diários. Perfeito. Um outro fator também ligado à internet é essa questão de não ter muitos limites, né? Então a gente percebe que as pessoas perdem um pouquinho do timing na internet. Então a discussão se acalora, as agressões vão além, e na adolescência isso acaba sendo ainda pior, né? Com certeza, né? Como eu disse, não só os pais devem monitorar, mas nós temos que ter uma disciplina diária dentro de casa. Quais os horários? Quer dizer, por exemplo, daqui a pouco a gente vai parar para o almoço sem internet, né? Sem WhatsApp. Tá? Vamos passar um tempo aí, 30, 40 minutos juntos, e vamos falar como foi o nosso primeiro horário, a nossa manhã, né? No final da tarde, vamos se reunir novamente. E a gente tem, hoje em dia, né, Luciano, a gente tem aí que, obviamente, a conversa, o diálogo é a melhor saída. Mas conversar e ter diálogos assertivos. A gente não pode permitir que eles façam da forma que eles querem. Então, a gente tem que monitorar, sim. Inclusive, né, hoje os games são online. Eles jogam com pessoas de outras cidades, até de outros países. E eu, como fico muito atenta, vejo coisas que eu também não gosto. Só que se eu, como uma adulta, madura, que tenho experiência e passei por diversas, né, precalços aí na vida, não tiver atenta para poder orientá-los, eles, de repente, também podem se perder. Perfeito. A Marisa aqui parabenizando pelo tema.
coloca que tem convivido aí com o filho, né, que passou um ano frustrado, porque no ano passado ele passou na universidade. E não foi para a universidade, né? Está aí há um ano no curso online, então não pôde vivenciar esse rito de passagem. E muitos jovens estão passando por isso, né? Não tiveram o rito de passagem de fato de entrar, de conhecer presencialmente os colegas, das festas, etc. A gente tem até um medo, né, de quando isso passar, né? Porque está todo mundo tão represado com essas situações, né? Como é que você tem visto aí justamente isso, né? O que foi tirado desses jovens nesse ano? Verdade, né, Luciano? Agora no início do ano, tanta gente com expectativa de voltar para as aulas, de entrar no seu novo curso, de entrar. Minha filha também foi para uma nova escola, não conheceu nenhum dos amiguinhos, não conheceu nenhum dos seus professores. Então, o diálogo e a conexão com eles ainda é a melhor forma, é imprescindível, porque a gente sabe que não vai ser a curto prazo, vai passar, com certeza, a gente tem fé em tudo isso, mas a gente vai ter que administrar. Então, ter estratégias, até dentro de casa, né, Luciano, de estar junto, de ter hobby, de praticar esporte, de dançar, de assistir as séries que eles gostam. A gente vai ter que criar alternativas. O que o seu filho gosta de fazer? Talvez seja o momento até de nós, pais, estarmos muito mais próximos, né? Quando a gente tinha o antigo normal, a gente trabalhava 10, 12, 14 horas por dia. Muitas vezes sequer a gente tinha tempo de conversar, estar presente na vida do filho, entender as reais necessidades deles, como é que a mente, a cabecinha deles está funcionando. Hoje a gente não pode dizer, embora algumas pessoas estão trabalhando mais em casa, a gente não pode dizer que a gente não tem aí todos os dias 15, 30 minutos para sentar exclusivamente. Não é quantidade, é a qualidade do tempo que eu tenho com o meu filho que vai fazer a grande diferença na vida adulta dele. Juntando a questão da carreira aí, Madalena, né, a Andréa perguntando justamente a respeito disso, né, o quanto que esse período tem impactado até no pensamento de carreira para os jovens do futuro, né, e de adaptar carreiras agora nessa nova realidade, inclusive, né, da pandemia. Muita gente teme que a gente, num futuro próximo, volte nessa situação de isolamento. Então, não só como pensar carreiras que se adaptem a esse perfil de situação, mas também de pensar como adaptar a carreira nesse período de situação, né? É uma coisa que, para os jovens, eu acredito que vai ser até mais tranquilo do que foi para a gente. Com certeza, eu acredito que para o jovem, eles têm muito mais facilidade com as tecnologias do que nós, né? Agora, como dica e orientação, se reciclar, fazer cursos online, investir no idioma, aproveitar que está em casa, ter um pouco mais de tempo, fazer networking, ter contatos, ter relacionamento. Estar em isolamento, em distanciamento, não significa estar longe do mundo. O mundo pode acontecer de forma online. Então, tem redes sociais específicas para trabalho, né? Conversar com outros profissionais, de repente até mais maduros, que possam te ajudar nesse momento. Então, tem como, sim, a gente buscar uma nova recolocação, a gente se preparar melhor para as entrevistas, a gente ter alguns comportamentos que são fundamentais: flexibilidade, resiliência, foco, planejamento, disciplina, o que a gente chama de senso de dono, ownership, porque você não está sendo monitorado muitas vezes, full time. Então, tudo isso, com certeza, você, jovem, consegue se manter ativo no mercado, desde que você comece a trabalhar não só a parte técnica, né, conhecimentos, habilidades, network, mas também a parte comportamental, que ela conta muito nesse momento. Perfeito. Até porque muitas vezes a gente observa isso, né? O jovem tinha uma dificuldade, tem ainda, de ingressar no mercado, porque se pede experiência, né? Então é difícil dar o primeiro passo porque não se tem a experiência. E muitas vezes a gente acaba vendo justamente também isso, né? Como não se tem, se pausa aí. Não se busca outros tipos de apoio, como você coloca, de cursos, de qualificação, que podem somar nessa experiência, né? A gente tem muitos cursos aí voltados para essa área mesmo, né? De como agir no mercado, de como
se portar numa empresa, né? Então isso faz falta mesmo para o jovem, e ele pode inclusive aproveitar esse momento para fazer esses cursos aí até na plataforma online. Legal. Até algumas atividades, né, a gente deixa como dica aí, por exemplo, ensinamento à distância, ensinar outros jovens, fazer palestra, conversar com outros jovens, fazer algum tipo de atividade social voluntariamente. Isso tudo enriquece e enobrece o seu currículo. Mostra predisposição, mostra determinação, mostra garra. Então, a gente sempre tem algo para ensinar, mesmo jovens. Né? De repente eu posso me colocar à disposição para ajudar os alunos do ensino médio, se eu estou na faculdade, ajudar os alunos do ensino fundamental que estão em casa e estão tendo grandes dificuldades, alguns até sem acesso à internet. Então, por que não marcar esses trabalhos via telefone, com um grupo de amigos? Então, tem N coisas que a gente pode orientá-los a fazer e que vão rechear o currículo certamente para uma nova oportunidade, e a gente acaba adquirindo experiências em se conectar com pessoas, em melhorar os relacionamentos, melhorar o nosso posicionamento, a nossa gestão, a nossa liderança. Isso dá para fazer logo cedo. Perfeito. A Aline colocando aqui, né, tem os chamados clubes de serviço de jovens também, né, os grupos que eles podem fazer parte, que também geram isso, né? Uma corrente de ter responsabilidades aos poucos nesses grupos, né? E isso também gera esse caráter mesmo, né? De adquirir responsabilidades aos poucos. Isso mesmo, e se você... eles são experts em procurar coisas na internet, né? Então, se eles procurar, com certeza, existe algum grupo, alguma entidade, alguma associação que precisa de ajuda, e por que não, nesse momento que a gente está aí, um tempo maior, ajudá-los, né? E melhorar a nossa performance. Perfeito. Caio perguntando, né? Como é que tem sido a questão e como ajudar na questão de se trabalhar em grupo? Ele percebe que com a internet as pessoas têm se individualizado muito e que tem uma dificuldade grande aí em dividir tarefas, enfim, trabalhar em conjunto. Legal, seria bem interessante para os líderes da empresa, né, Caio, que façam reuniões online, que promovam encontros, que façam palestras. Eu sou palestrante, eu sou treinadora, então tem algumas empresas de fato que são preocupadas em continuar desenvolvendo a motivação, né, desenvolver as lideranças. Então a empresa também tem que se preocupar com isso. Agora vamos dizer que de repente essa empresa também não está no momento, os líderes não conseguem estar sempre fazendo essas reuniões por algum motivo. Existem ferramentas online que vão te ajudar a desenvolver melhor os seus relacionamentos, melhor a sua gestão, melhor o trabalho de times, os trabalhos de líderes, principalmente o autoconhecimento. Quando a gente se conhece, fica muito mais fácil saber o que eu já tenho de bom, que são meus talentos natos, pelo que eu sou elogiado, e pontos que, de fato, eu preciso estar atento e eu vou ter que melhorar. Perfeito. A Priscila, né, diz que adotou em casa uma rotina com os filhos e que começou a desenvolver uma série de atividades, inclusive com cada um tendo uma tarefa, né? Criaram uma pequena horta em casa, todo mundo foi para a cozinha e está aprendendo aí a cozinhar na rotina, todo mundo tem o seu dia de passear com o cachorro, enfim, né? Criou uma série de atividades produtivas aí para todos, e diz que pelo menos tem vai ter essa recordação feliz da pandemia, né? Que foi uma convivência familiar muito saudável. É verdade, né? A pandemia trouxe muita coisa que não foi tão legal, né? Que foi negativa, mas tem muita coisa que a gente pode tirar de proveito, que pode ser produtivo, como essas estratégias aí que a Priscila está utilizando, né? O trabalho em time dentro de casa, o trabalho na equipe dentro de casa. Nós mulheres acabamos tendo aí jornadas triplas, né? Porque muitas vezes você não está recebendo a sua assistente do lar, a moça que te ajudava nas tarefas domésticas, então você tem que se desdobrar. Por que não ter um checklist de dividir tarefas? Porque nada mais é do que aprender a trabalhar em time, né? E pode ser até divertido. Uhum. E justamente, né, ela completa aqui, diz que sempre tinha uma dificuldade grande, né, dos filhos fazerem aí as atividades, as suas tarefas. E com a pandemia, eu acho que com a rotina
né, mais isolada, eles estão se dispondo ainda mais, né, além de cumprir o que fazem, estão buscando coisas para fazer, né, e de fato, a gente se pega muito na pandemia com isso, né, acho que a rotina ficou pesada para todos, então todo mundo está inventando algo novo. Verdade, eu senti isso aqui em casa também, né? A participação muito mais ativa deles, eles quererem estar presente, a preocupação quando eles veem os pais preocupados, né? Porque antigamente a nossa preocupação ficava lá no escritório, né? Você até chegava entristecido em casa, chateado, mas aqui eles vêm o dia inteiro, você conversando com o chefe, você conversando com um cliente, você conversando com outro colaborador, vê os estresses do dia a dia, então eu percebo que pode ter mudado muito e até de forma positiva aí na nossa rotina diária. Perfeito. Otávio aqui parabenizando pelo tema e colocando como é que você tem trabalhado nesse período da pandemia, né, com atendimentos online, como é que tem sido sua rotina? Minha rotina tem sido online, né, então eu trabalho com o meu time, eu tenho uma equipe aí de quase 45 pessoas, a gente tem reuniões diárias, né, obviamente delegando cada um as suas responsabilidades, as suas atividades. Tenho ministrado muita palestra, muito treinamento por todas as plataformas possíveis aí que a gente conheceu nesses últimos tempos, né? Tanto em company, né? Dentro das empresas, com times, até palestras abertas, orientação, até terapia. Eu trabalho como hipnoterapeuta, eu tenho feito alguns atendimentos aí online. A gente teve que se adaptar, essa é a realidade, né? A gente não pode esperar tudo isso passar. A gente vai ter que ser muito mais flexível, muito mais resiliente, ter muito mais adaptabilidade para a gente superar esses desafios, né, todos juntos. Perfeito. E de fato é isso, né? É se adequar ao momento, não é? Se adaptar a essa ação e tentar tirar um melhor proveito do momento, né? A gente percebe aí que tem todo o ônus da pandemia, mas tem muita gente tirando lições importantes aí e até achando algumas ações que deram mais qualidade de vida. Você falava dessa rotina, né, das atividades que você mudou para o atendimento online, para a ação virtual. Como é que você acha e avalia a qualidade nesse sentido, né? Você ainda percebe que tem pessoas que precisam do presencial? Ai, Luciano, eu sou uma mulher de 48 anos, né? Eu sou sinestésica. Eu amo estar presencialmente, eu gosto do toque, eu gosto mesmo que a gente tenha esse olho no olho, não é como presencial, né? Algumas pessoas, sim, elas precisam de uma atenção mais próxima, e talvez o presencial dê mais resultado, mas nesse momento, é que nem diz o velho ditado, né? Quem não tem cão, caça com gato. Se nesse momento a gente não pode estar presencialmente, não pode estar próximo, vamos trabalhando aí de uma forma a minimizar, né, os impactos negativos, as depressões, as ansiedades, os medos, as angústias, para que a gente possa, num futuro breve, poder estar se encontrando e fazendo um trabalho aí, de repente, com as pessoas que têm essa necessidade maior. Perfeito. Do presencial, né? E você citou o trabalho como hipnoterapeuta também, né? Como é que é trabalhar com hipnoterapia online? Então, aí a gente usa alguns protocolos que são mais leves para insônia, para ansiedade, né? Não protocolos tão robustos que levam geralmente no presencial de 2 a 4 horas, protocolos onde eu vou direto lá no trauma, o que aconteceu, para dar os novos significados. Então, dá para a gente fazer alguns protocolos que vão ajudar muito, né, em casos aí de ansiedade extrema, de pânico, porque o medo ele é constante, né? Então, já vamos abrindo o caminho para que aí, nos próximos, né, se Deus quiser, 30 dias, a gente possa estar dentro do consultório atendendo da melhor forma possível. Maravilha. Querida, para quem quiser saber um pouco mais do seu trabalho, por onde seguir, né, quais as redes sociais e como encontrar? Olha, Luciano, eu estou presente em todas as redes sociais, como Madalena Feliciano, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, tá? Ou eu utilizo muito meu WhatsApp, que é 011
5830-7733, né? E vai ser um prazer poder ajudar os nossos jovens, ou até, né, os jovens como eu, mais maduros, estão passando por um momento aí desafiador. Então, a gente sempre tem um espacinho para deixar uma dica, uma orientação, um carinho, porque tudo isso vai passar com certeza. Querida, gratidão pela participação conosco, o programa está sempre à disposição e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, foi um prazer e agradeço o convite. Uma ótima tarde.